Estão me perguntando uma pergunta muito interessante sobre se a psicanálise faz parte da psicologia ou se ela é uma coisa maior, se ela é uma coisa mais importante, se ela é uma coisa diferente, completamente diferente. Bom, é curiosa essa pergunta porque a psicanálise nasceu com complexo de inferioridade. Veja só, o Freud era um neurologista, um médico, um neurologista em Viena, uma pessoa muito importante. Os médicos em Viena eram importantíssimos. E eles eram muito ciosos da ciência, e quando o Freud resolveu se investigar e inventou a psicanálise, ele queria que a psicanálise tivesse um status tão importante quanto a medicina neurológica que ele fazia. E ele foi repudiado pela academia e disseram: essa invenção tua é uma maluquice, isso daí. E ele ficou com essa batatinha quente, uma batata quente, que era, caramba, o que agora? Que lugar a psicanálise vai ter? E, bom, então ele continuou a fazer a psicanálise e até a um determinado momento, só quem entrava para ser psicanalista era médico. Então, os médicos olhavam e diziam: não, a psicanálise é uma coisa elevada e, como elevada, ela deve fazer parte da ciência médica, e assim os médicos acolheram a psicanálise. Até um dia em que começou a se debater, por causa de um psicanalista, que era o Theodor Reich, que queria ser psicanalista, e ele não era médico. E, por causa disso, levaram essa questão, e o Freud escreveu um artigo muito interessante chamado A Questão da Análise Leiga. E a questão da análise leiga era assim: um psicólogo pode fazer psicanálise? É uma coisa tão elevada? Então, nisso estava implícito que a psicologia era olhada de maneira menor, mais baixa, menos prestigiosa, com status menor do que a medicina, por certo, e a psicanálise. Então, um psicólogo pode estar à altura de fazer psicanálise. E o Freud defendeu que a psicanálise, afinal das contas, não tinha a ver com a medicina. Não tinha a ver com a medicina, era uma coisa diferente da medicina, e que, portanto, ela era um assunto que poderia ser praticado e entendido pelo não médico. E aí, se vocês souberem, houve uma longa estrada até que psicólogos fossem admitidos para fazer psicanálise. Então você vê que a psicanálise, como ela nasceu com um complexo de inferioridade em relação à medicina, ela quis se dar ares de formidável em relação a várias outras pessoas, inclusive aos psicólogos. Agora, pense bem, o que é psicoanálise? A psicanálise é pegar a mente, psique, que em grego é alma, mas a gente chama de mente, processos mentais, e fazer uma análise, ou seja, decompor em partes para a compreensão da mente, donde ela é um estudo da mente, donde ela é uma das formas de estudar a mente. E em grego, estudar a mente se diz psicologia, o estudo da mente. Então, a psicanálise é uma das psicologias. Assim como existe a psicologia behaviorista, a comportamentalista, a mesma coisa que behaviorista, a cognitivo-comportamental, a junguiana, a evolucionista, e a lista é infindável. São abordagens que estudam a mente. Então, a psicanálise é uma abordagem de se estudar a mente. A psicanálise constrói uma teoria da mente, ego e superego, como é que as coisas se conectam, como é que as doenças se formam, mas ela é um estudo da mente. Portanto, ela é uma psicologia. O resto é briga de importância.
briga de importância. Nós todos, psicanalistas, somos um tipo de psicólogos. Não importa se eu sou médico clínico de origem, não importa. A medicina clínica é uma pauta que influenciou tremendamente a minha maneira de fazer psicanálise. Então, a psicologia psicanalítica, ela está pautada para mim com as armas científicas da medicina. Mas a psicanálise não é uma ciência, é um tipo de conhecimento que se pretende, se esforça para ser verdadeiro através da metodologia científica, mas ela não é uma ciência. A gente não tem laboratório para testar. O único laboratório que a gente tem para testar é o cliente. Então, vamos ter humildade de saber. A mente é a coisa mais complexa que existe dentro, em toda a Terra, sobre a face da Terra, e existem tentativas de compreendê-la. Todas essas tentativas de compreendê-la são psicologia, entre elas a psicanálise.